Boa tarde, amigos. Falando de novo sobre a carta chinesa, eu vou apontar aqui que houve pedidos para voltar a esse livro. Por que esse livro é tão importante? Ele, esse livro que começa com o debate entre os dois partidos, para mim mostra o seguinte, que não tem maoísmo, não tem marxismo fora do maoísmo. Agora, por quê? As pessoas acham que isso é só um dogma, né? Eu acho que, então, por exemplo, o marxismo é uma ciência social tão importante, digamos, o Himalaia das visões de mundo, mas ela demanda uma atualização. Então, tem um pensador, não sei se é o Bruno Bettelheim, que nos anos 60 ou 70, quando teve a Revolução Cultural, ele disse que o maoísmo tirou do marxismo as camadas de idealismo que foram se colocando no decorrer do tempo. Eu acho essa observação muito feliz. Então, porque eu acho hoje, para você ser marxista, você tem que tirar essas camadas, tem que ter tirado essas camadas, você precisa ser maoísta. Então, quem não é revisionista, quer dizer, tende a tirar o que há de revolucionário e adoçar, amansar a teoria. Eu acho que é um bom norte para a gente entender. Eu não pego de uma forma rígida isso, não. Mas é um bom norte para a gente entender essa vertente que é o marxismo. Por que eu acho tão interessante esse livro? Porque, por exemplo, ele resolve, para mim, o problema da Iugoslávia. O que a Iugoslávia era, na verdade? Era um país socialista, tinha feito experiência socialista diferente, com autonomia operária. O que ele tinha feito? Será que era um socialismo desenvolvido? Igual o professor Chazin comentou em sala de aula uma vez. Chazin, que é um lucasiano. Não, eu acredito que é isso que os chineses colocaram aqui. A Iugoslávia restaurou o capitalismo sob a hegemonia de um partido comunista. Foi a primeira vez que um revisionismo, ao estilo dos da Segunda Internacional, porque existia o revisionismo, que era o marxismo reduzido ao cretinismo parlamentar. O marxismo queria a revolução pela via pacífica, pela via parlamentar, lá na Segunda Internacional, quer dizer, do final do século XIX ao começo do século XX, até 1914, quando essa vertente foi aplastada porque apoiou a Primeira Guerra Mundial. Então, muitos deputados marxistas fizeram discursos social-imperialistas, quer dizer, discurso imperialista a favor de sua nação, de guerra de conquista, travestido de discurso socialista. Então, essa terminologia, o Mao e o Partido Comunista da China usam para definir o que se tornou a União Soviética, sobre Khrushchev, Brezhnev. Então, o que é o impasse da União Soviética? Eles explicam. Durante o período Stalin, a divergência começou com a questão do Stalin. Dois pontos que o Partido Chinês tentou concordar com as críticas ao Stalin, mas colocou que o método não podia ser o da tábula rasa. Tem que ser vendo os erros e acertos e reconhecer o valor do grande líder que ele foi, que venceu o nazismo, levou a União Soviética a uma etapa em que ela estava muito mais confortável, apesar da Guerra Fria, apesar da ameaça atômica, dentro da ordem mundial. E já existiam vários países nos quais desenvolveu-se o socialismo, inclusive na própria China. Então, os chineses têm uma dívida que eles debatem, mas debatem que não foi tão boa ideia fazer aquela aliança com a burguesia nacional nos anos 20, mas a posição do Trotsky foi considerada errônea e os trotskistas foram considerados colaboracionistas dos japoneses. Essa é a posição dos maoístas. Essa é a posição de Mao. Então, Stalin deu ajuda, né? O Partido Comunista da União Soviética, o grupo do Stalin, ajudaram a China a se libertar dos japoneses, ajudaram o partido. Então, há uma dívida, e logo eles pontuaram isso, que Stalin está 70% correto. Então, o conflito surgiu porque Khrushchev, e essa versão revista do marxismo, é autoritária e não permitiu o livre debate. Então, os chineses pontuaram, olha, se é científico, tem que chamar para o debate.
Nesse ponto eu acho brilhante, porque quando você é cientista, tem que colocar uma hipótese. Se eu derrubo a sua hipótese, você constrói uma outra, melhor do que essa que foi derrubada. O cientista faz isso. Então, a gente das ciências humanas, muitas vezes, desacostuma-se a fazer isso. É importante perseverarmos fazendo isso, colocar nossas hipóteses para o debate, chamar para o debate. Porque se a hipótese for criticada e derrubada, você vai poder construir com esses argumentos uma outra hipótese melhor. Já o revisionismo, ele não faz isso. Não, os maoístas colocaram que o Partido da China colocou que se não tiver isso, é sofistaria. É falsificação. O que estava acontecendo na prática é a transformação da ditadura do proletariado em ditadura da burguesia. E isso levaria à ruína da União Soviética, como aconteceu. Então, por que eu valorizo tanto essa versão maoísta do marxismo? Ela respondeu que a União Soviética estava se tornando um país social imperialista, quer dizer, praticando imperialismo sob disfarce do socialismo. Quer dizer, na prática, estava fazendo uma coexistência pacífica no sentido de política de chauvinismo, política de grande nação que esmaga as pequenas, que divide com o imperialismo zonas de influência, que é opressora também com os países pobres que estão sob sua zona de influência. Por isso existiam socialismos pobres e socialismos ricos. Quando Khrushchev deu uma virada lá no final dos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, ele puxou muita antipatia para si, porque ele passou a exigir que os partidos comunistas seguissem aquela linha, e isso rachou os partidos comunistas no mundo inteiro. Então, esse racha foi apoiado pelos chineses, né? Assim, eles deram orientação a esse racha. As pessoas da velha guarda, que tinham ajudado a construir o socialismo na época do Stalin, que participaram das guerras, não acreditaram nessa criminalização do Stalin, porque de início, se um criminoso está à frente do partido, então como seria possível? Tem vários outros criminosos, o partido é criminoso. Essas pessoas estão certas de repudiar essa decapitação do partido com essa história do culto da personalidade. Os chineses trouxeram pessoas, quadros bons, né? Igual aqui no Brasil, por exemplo, PCdoB, boa parte do Comitê Central já experimentado do PCB fundou o PCdoB. Eram pessoas boas, quadros bem treinados, experimentados, lidos. Foi um desfalque muito grande para o PCB esse racha ali. Saíram pessoas muito boas. Pedro Pomar, Diógenes Arruda e muitos outros muito bons, né? Então isso se passou no mundo inteiro. No momento que o partido é obrigado ali pelo Khrushchev a buscar outros quadros que não os formados ali no tempo do marxismo-leninismo e do Stalin, eles buscam oportunistas, pessoas carreiristas, pessoas expulsas que trabalhavam para o capitalismo. Esse é o dilema ali dentro da Hungria. E esse livro também explica bem o que seria ali a questão da Hungria, em poucas palavras. Aquela contra-revolução de 56, que haviam demandas justas do povo, contradições no seio do povo, que elas têm que ser resolvidas com base na educação e não na repressão. Então essa também é a explicação para as contradições dentro do período Stalin. É a lição que os maoístas tiram. Daí a revolução cultural nos anos 60 que eles lançam. É preciso mudar os hábitos e os comportamentos, é preciso mudar a superestrutura, não só as estruturas. Então, mudar a cultura, mudar os hábitos e comportamentos, fazer diferente. Então, a Revolução Cultural ficou muito conhecida por reprimir religiosos, católicos, budistas. Ela é vista bem de uma forma maniqueísta, os professores sendo punidos por alunos. Ela é bem subversiva para o Ocidente, né? Ela é muito mal vista pelo Ocidente. Então tem poucas visões do que teve de bom. Assim,
De fato, o Khrushchev passou a fomentar dentro da China uma linha de volta ao capitalismo. O líder foi, já nos final dos anos 50 e começo dos 60, era quem mais para frente deu um golpe, que é o Deng Xiaoping. A Revolução Cultural, essa linha dele foi desmantelada, perdeu forças ali temporariamente, mas no final dos anos 70, com outra correlação de forças mundial, com o processo de restauração do capitalismo na União Soviética já e no bloco leste europeu já avançado, e com a revolução tecnológica dos Estados Unidos e na Europa Ocidental, influenciando lá dentro, na situação isolada da China, foi possível dar um golpe, retomar ali, afastar os velhos maoístas, retomar o capitalismo. Mas o caminho para afastar o capitalismo era esse da revolução cultural, e saber que existe a luta de classes que se procede dentro do socialismo. Uma lição também muito importante que esse livro traz, que os maoístas trazem. Então, a luta de classes, ao invés de desaparecer dentro do socialismo, que esse é um erro do Stalin, o erro do Stalin, do grupo do Stalin, do período do Stalin, eles não pensarem que existia uma luta de classe que desapareceu ali no momento dos processos de Moscou. No momento que a oposição que partiu para o terror individual, que eram os trotskistas e os zinovievistas, que passaram a praticar atentados, sabotagem, espionagem, no momento que ela foi derrotada, que eles foram presos, alguns executados, tudo, proclamou-se que não existia mais a luta de classe dentro da União Soviética. E ela prosseguiu existindo, deu nesse golpe de Moscou, do Zhukov, a subida a expulsão da velha guarda bolchevique e a subida do Khrushchev, em 56. Então, as lições e as críticas que os maoístas tiram são críticas à esquerda. As críticas de Trotsky, de que houve uma burocratização nos anos 20, deveriam exportar a revolução, são críticas à direita. Porque a revolução não é exportável, ela acontece por fatores internos. Essa discussão foi superada. Ela volta até hoje, né? Mas ela foi superada. Daí a gente tem que ver essa história que de Stalin e Mao são burocráticos. Eles são, na verdade, grandes desburocratizadores. Quem vem depois é que instala algo que a gente podemos chamar de nomenclatura, mas não gosto desse termo. Quando tem essa burocracia, quando tem a volta das relações de mercado, volta uma burguesia adolescente que toma o poder na União Soviética. Na China, essa burguesia ela é constrangida pelo partido. O capitalismo volta a partir do final dos anos 70, o partido é decapitado da velha guarda maoísta, mas prossegue essa situação de um capitalismo controlado, com burguesia nacional, à sombra do Estado. Não é? E ali a China evoluindo para um capitalismo desenvolvido, para um imperialismo. Não há como um capitalismo desenvolvido não evoluir para um imperialismo. E o capitalismo no país periférico, ele desenvolve uma burguesia burocrática que vive à sombra do Estado. Tudo bem? Então, assim, as explicações são muito boas, as críticas são à esquerda, são críticas propositivas, não são as críticas à direita que o Trotsky faz. Por isso eu acho importante a importância do maoísmo. O maoísmo ponderam que a partir de final dos anos 60, ali, quando surge essa linha mais avançada, a disputa mundial entre maoísmo e revisionismo, entre marxismo e revisionismo. Muito interessante, não é? Então, boa noite.